Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá pessoal, boa noite, uma boa noite a todos vocês. Que bom que estamos mais uma vez aqui com vocês, vibrando na mesma sintonia, numa sintonia de amor, de esperança, de carinho. Vamos procurar nos harmonizarmos, nos equilibrar, entrando em sintonia com Deus, com a espiritualidade maior. É um grande prazer para a gente fazer o Evangelho no Lar. E a gente gostaria muito de agradecer a companhia de vocês, os comentários que vocês deixam ali no YouTube pra gente. Repetindo, né? Infelizmente a gente não consegue responder a todos, mas podem ter certeza que a gente lê todos os comentários. E é muito importante saber se vocês estão gostando, se está fazendo algum efeito no lares de vocês. Isso é sempre muito bom. Então a gente gostaria de agradecer de coração a todos vocês e agradecemos sempre, claro, a espiritualidade superior, a Deus, porque sem Ele esse trabalho não aconteceria. Para quem nos escuta pela primeira vez, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior. O Evangelho no Lar, ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. Então a gente pede para que vocês tenham junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos então à nossa oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. E que aquilo que for lido hoje seja entendido por todos e que possamos seguir durante nossos dias numa caminhada firme, com uma postura e uma conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início, então, ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Bom, gente, eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu leio de Allan Kardec, né? Por Cláudio Damascena Ferreiro Júnior, a nova edição, porque ela tem uma fácil leitura e fica mais fácil para a gente entender. O capítulo é o 27, Qualidades da Prece. Item 1. Quando fizerem suas orações, não façam como os hipócritas que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserem orar, entre para o seu quarto e, com a porta fechada, faça em segredo a sua oração ao Pai, e Ele, vendo que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagões, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Item 2. Antes de iniciar suas orações, se tiverem alguma coisa contra o seu irmão, perdoem-no, para que o Pai que está nos céus também possa perdoar os pecados que vocês cometem.
pois aquele que não perdoam também não serão perdoados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Jesus também contou essa parábola para alguns que, tendo confiança em si, se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, rezava assim: Meu Deus, eu lhe agradeço por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. O publicano, ao contrário, ficou distante e não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Eu declaro a vocês que o publicano retornou para sua casa perdoado, e o fariseu não, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, item 4. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando vocês orarem, disse ele, não se coloquem em evidência, mas orem em segredo. Não finjam orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orarem, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, pois a prece só será agradável a Deus se vier de um coração purificado e que tenha o sentimento de caridade. Orem com humildade, como fez o publicano, e não com orgulho, como fez o fariseu. Examinem suas faltas e não suas qualidades, e ao se compararem com os outros, procurem o que existe de mal em vocês. Boa noite a todos. Aqui em casa, né, é uma coisa comum nós nos reunirmos e vamos agora fazer a nossa oração. Vamos começar com a prece, né, uma prece tal. E a Janete ainda fala, né, vamos rezar de coração, vamos rezar todos juntos. Quer dizer, são 3 termos que a gente utiliza direto, né? Orar, rezar, fazer uma prece, né? E tem muita gente que às vezes fica questionando isso, né? Mas qual a diferença? Orar, rezar e fazer uma prece, né? Vocês não vão notar essas diferenças, tanto é que o próprio título do Evangelho de hoje, Qualidades da Prece. E as primeiras coisas que são ditas ali, quando vocês forem orar, né? Quando quiserem orar, quer dizer, já mudou o termo ali, né? E mais adiante ele cita também rezar. O que vocês têm que saber, pessoal, é que a prece mesmo, ela é uma ligação espiritual com o alto. Isso vocês têm que saber. A prece é uma ligação com o alto, tá? Com os benfeitores espirituais, né? É na prece que você vai se conectar com o plano espiritual. E a prece pode chegar a altas esferas, conforme vocês fizerem essa prece. A oração, ela doutrinariamente falando, né, pode ser entendida até como uma prédica, né, um discurso, né? Isso é uma maneira, é uma forma. Vamos orar agora. Nós vamos entrar em estado de prece. Prece é uma súplica, né? Você vai fazer pedidos, pedir proteção, pedir auxílio. Isso você vai estar fazendo
com a prece. E a oração é quando a gente começa a fazer esse procedimento, né? E reza é a mesma coisa, é uma palavra também que define, tem a mesma definição. Se vamos procurar isso no dicionário, vai ter a mesma. Então não faz diferença, mas a gente usa muito o termo prece, que é a nossa súplica, tá? É a nossa forma de nos conectarmos com o plano espiritual. E isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. Nós devemos orar ao acordar de manhã, nós devemos orar antes de dormir, nós devemos orar nos momentos difíceis, alegres. Olha como é que eu vou usar os termos, tá? Nós devemos orar nos momentos difíceis, nos bons momentos a gente deve também fazer a nossa oração. E nessa oração vamos fazer a nossa prece, a nossa concatenação com o plano espiritual de maneira mais limpa possível, mais simples possível. Bom, como o próprio Jesus mesmo citou em suas palavras, né, através de uma parábola, não devemos chamar a atenção quando estivermos orando. E às vezes a gente vê pessoas, às vezes, fazendo até uma interpretação ali, como se aquele gesto fosse diferenciar o atendimento do plano espiritual para aquela pessoa, né? Na verdade, nós somos acompanhados por espíritos o tempo todo. Nem sempre o nosso acompanhamento mais próximo seriam de bons espíritos, né? Depende da nossa sintonia, do nosso estado de espírito, do ambiente onde a gente anda, da atmosfera que nós criamos, né? É claro que os nossos espíritos protetores muitas vezes nos observam de longe, até porque a gente está muito envolvido numa carga negativa. Imagine numa briga, numa confusão, né? Essa atmosfera toda como é que não fica, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa muito errada, assim, sabe? Já sabendo que aquilo é errado, imagina só quem a gente não está atraindo, né? Mas até nesses momentos a gente pode ter um relâmpago de luz, né? Um flash de luz, e fazer uma oração para Deus para tirar a gente dessa situação. Aí vai aquela prece bem feita, né? De coração limpo e puro, humilde, dizendo: eu errei, Senhor, me auxilia, me protege, me mostra o caminho para sair dessa situação. Não importa se vocês vão estar fazendo isso deitados, de pé, de joelho, sabe, como gesticulando. Isso não importa, tá? Não tem uma forma, não tem nenhuma proibição da forma que você vai fazer a sua oração. O que eles pedem é que a gente não faça isso de forma a chamar a atenção, assim, como se a gente fosse, olha, vamos ficar em silêncio agora porque o fulano está rezando ali, ele, né, pelos gestos dele, pelo jeito dele ali, ele tem uma conexão maior com o plano espiritual. Não existe isso. Não existe essa diferença para eles. Eles sabem o que nós estamos fazendo. Muitas vezes eles deixam a gente até seguir pisando nessas pedras, né? Até que a gente tenha humildade de conversar com eles. Humildade na prece. Muitas vezes a gente é arrogante, a gente já chega querendo fazer uma conexão com o plano espiritual, dizendo que, olha só, o outro está errado, está isso, está aquilo. Né? Porque eu sou bom, então eu tenho que ser atendido. Isso aqui é um planeta de provas e expiações. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque nós estamos sob provas e expiações. Nós não estamos aqui para ensinar ninguém a viver melhor. Nem eu, nem a Janete, nem ninguém. Sabe? Então, nós estamos aqui, nós cometemos erros, sim. Nós vamos falhar, nós vamos precisar do auxílio deles direto, seguido. Nós vamos sentir na pele a dor dos erros. Vamos, sim.
Vamos sentir o peso de contas? Vamos também. Né? Vamos sentir decepções? Claro. Tristeza. Vamos ser enganados, roubados? Vamos. Nós estamos aqui para ter essas experiências. Aí é que entra aquela palavra orai e vigiai, né? Orai, vamos fazer uma oração, quer dizer, quando a gente vai fazer uma oração, a gente entra num estado de prece para fazer aquela conversa com Deus. Importante fazer de coração. O que a Janete está dizendo aqui agora, que o importante é fazer de coração. Pode ser em silêncio, você está no meio de um tumulto, está vendo que a coisa está pesada ali. Pode fazer essa oração que você vai se conectar. Mas tem que tomar cuidado, sabe? Muitas vezes a gente tenta rezar e não consegue. Olha só, agora eu usei a palavra rezar, né? A gente tenta fazer a prece e não consegue, né? Pô, eu começo ali um Pai Nosso, daqui a pouco eu me perco, aí eu vou de novo, eu vou na insistência, porque se tem algum espírito querendo me perturbar, ele vai perturbar para mim não fazer minha oração, né? Aí eu insisto, eu vou insistindo, não posso parar de insistir até que eu consiga fazer a oração, até que eu consiga tirar todos os pensamentos da mente, né? E fazer uma oração. Sempre que a gente vai fazer o evangelho, a gente já começa dizendo, né? Vamos esquecer. A gente falava muito isso antes, né? Vamos esquecer agora nossas dívidas, vamos esquecer as discussões, vamos esquecer tudo isso para que a gente esteja de coração limpo. Eu não posso entrar num projeto de estudo, eu não posso entrar num ato que nem esse do Evangelho no Lar, se eu vier atormentado assim, eu tenho que deixar lá fora. Não, isso aqui está fora agora. Aí quando eu estiver fazendo aqui o meu ato, né, o meu evangelho, nós estamos pedindo para que as nossas casas sejam iluminadas e irradiadas. Já começou o trabalho para poder fazer essa limpeza. E a gente já aproveita que tirou isso da mente e já vai enxergando as coisas com clareza. Não sei se vocês estão entendendo, né? Mas a gente tem que às vezes tirar os problemas da mente. Ah, mas é impossível tirar os problemas da mente. Não, não é impossível. Não é impossível. É assim que a gente consegue, mantendo a calma. Eles sempre dizem, eles que eu digo no plano espiritual, sempre fala, se perder o controle, desanda tudo. Você não pode perder o controle. A situação está difícil, eu estou desempregado, estou com problemas com meus pais, com meus filhos, um problema de relacionamento com meu marido, com a minha esposa. Gente, tem que chegar uma hora que tu tem que sair de si, sair de si, que eu digo é sair desse meio, limpar, sair de si é perder o controle. Tu tem que sair da situação mental, tirar isso da cabeça para poder respirar, arejar, né? Não é fuga, né? Você vai usar um outro método, você vai sair e vai pedir apoio, auxílio ao plano espiritual. Porque essa confusão armada ali já tem espíritos envolvidos ali no meio. Tanto do lado do bom quanto do lado do mal, né? Sempre vai ter aquelas intrigas, sempre vai ter os que estão viciados. Por exemplo, bebedeira. Meu marido bebe, vem para casa do meu. Tem que rezar por ele. Tem que rezar pelo teu marido, não para que ele suma, não para que ele seja protegido e amparado, porque ele é um irmão. Tá com um monte de irmãozinhos ali que adoram também o vício da bebida, estão sugando as energias dele, estão perturbando a vida dele. Você tem que rezar por ele, pelo viciado, para que saiam, desanexem deles esses espíritos que também estão sofrendo, para que esses espíritos também possam ser auxiliados e levados. Não hoje, né, mas no nosso próximo a gente vai ver a eficiência da prece, né, não agora, tá? Que a gente vai falar a ação da prece, né, que os espíritos precisam de prece para saberem que são lembrados. Sabe aquilo que os católicos fazem em missa de 7º dia? Tu pode rezar, não é ficar pedindo para que o espírito, por que tu me deixou? Por que tu foi embora, sabe? Agora tá tudo errado aqui em casa. Não pode falar isso, sabe? É como se tu estivesse dizendo isso para a pessoa mesmo, na frente dela. Imagina se teu marido morreu, tá? Mas imagina que ele estivesse vivo, tu estivesse dizendo, olha só, nós estamos numa pior, só piora a situação. A pessoa fica mais estressada.
encarnado, né? Agora imagina desencarnado, que ele não pode fazer nada, né? Não vai poder fazer nada, ele já está numa outra situação. Ele vai ficar mais triste, mais, sofrido. Então nós temos que deixar, né, que ele vai seguir uma sequência agora, outro caminho. Depois a gente se encontra e conversa. Mas quem fica e tem que resolver os problemas, tem que continuar. E não pode se desesperar. A oração, né, a prece fervorosa, ela nos salva. Ela nos salva. Orai e vigiai. Orar toda hora. Vocês vão ver como vai mudar a vida de vocês. Não estamos falando de eficiência agora, tá? Mas no caso seria só as qualidades. Qualidades é o nosso ato, né? A gente não pode pedir para ser perdoado porque a gente comete algum erro, mas a gente não perdoa os outros. Ai, Senhor, perdoai que eu fiz isso e aquilo, né? Eu cometi um erro. Mas, poxa, há pouco tempo tu estava lá incriminando o fulano, falando mal dele. Do ciclano, tu estava dizendo que era isso e aquilo. Você está incriminando outras pessoas, às vezes, né, pelo que está dizendo, fazendo mau julgamento. Aí depois tu quer que o plano espiritual te perdoe, quer dizer, deixa passar? Não vão deixar passar, tu não deixa passar. Como é que tu quer que os outros deixem de passar também? Deixa passar aquilo que tu faz. Olha, tudo que a gente está fazendo é visto. Sempre aqui, só que o plano espiritual não é a mesma justiça terrena, né? A justiça terrena é uma coisa, né? E a justiça do plano espiritual é outra completamente diferente. Esses nossos governantes, nossos políticos, que merecem preces e orações, né? Podem estar cometendo erros gravíssimos. Podem. Nós também cometemos, né? Nós vemos tudo que é tipo de absurdo, mas existe um sistema terreno. Todo mundo vai responder. Nós pelo que fizermos e eles pelos que fizerem. Nós e eles são as mesmas coisas. Somos todos seres humanos. Todos na mesma vida. A gente tem que ser responsável pelo que faz, eles também. Quem está no poder, quem julga, quem elabora. Tudo isso vai responder pelos seus atos. Nós vamos responder pelos nossos atos. Aí vamos ver depois qual é o grau, né? Qual é a ação que a gente fez, o que realmente ocasionou em outras pessoas, né? Porque o tempo todo Jesus diz para te amar, fazer tudo pelo outro, para auxiliar o outro. Imagina quando tu faz para prejudicar o outro. E você pode prejudicar o outro de várias maneiras, né? Então muitas vezes a gente acaba prejudicando alguém sem querer. O meu amigo lá conseguiu um emprego bom e a gente, puxa vida, é o cara. Agora está feito, eu aqui nessa miséria, passando trabalho, dificuldade. Nós estamos invejando outra pessoa. Nós estamos emanando um sentimento assim, sabe, em cima daquela outra pessoa muito forte, muito ruim. Porque nós queríamos estar ali, sabe? Não, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Você tem a sua história. Você está no trabalho que deveria de estar. Você está fazendo aquilo que deveria de estar fazendo. Você está com a sua família. A família que você deveria de estar. Não tem nada de errado. Para de querer as coisas dos outros. Você tem as suas coisas. Os seus benefícios. As suas ações a discutir. Lembre-se, o teu espírito está encarnado. E você está no processo de esquecimento de suas vidas anteriores até para poder resolver seus problemas. Não importa quem você era na vida passada. Você pode até estar tropeçando por algumas coisas da vida passada, né? Que são os reajustes. Eu não sei o que acontece, está dando tudo errado na minha vida, né? Mas eu não fiz nada. Tu está reajustando. O bom espírita sabe, não, eu vou ter reajustes. Não sei o que está acontecendo. Eu sei, de vez em quando as coisas apertam aqui em casa comigo ou com a Janete. A gente diz, olha, isso aí é coisa do passado. Vai levando o barco, vamos indo. É assim que a gente deve seguir. Reza para Deus, pedindo proteção, pedindo perdão para quem a gente ofendeu, que nos achou. E agora acha que tem que cometer sua vingança ou tem que tirar. Então a gente reza, ora, né? O tempo todo para Deus, fazendo aquela prece, aquela conexão de alma limpa, pedindo auxílio para o outro irmão, porque a vida continua. Esses nossos problemas terrenos um dia vão acabar aqui.
Mas aquilo que nós nos transformamos devido a esses problemas, isso a gente vai levar marcado no nosso perispírito. Então vamos nos transformar em outras pessoas, em pessoas melhores. Vamos preparar agora para fazer a fluidificação das águas, né? Isso aqui são só algumas qualidades, tá? Depois a gente vai falar da eficiência da prece no nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem. E o importante sempre, lembrando, é realmente o verdadeiro sentimento da prece. Porque existem as preces escritas, as preces prontas, como a própria prece do Bezerra de Menezes, que eu leio sempre na fluidificação das águas. Se eu simplesmente lesse aquela prece, eu ia começar a ler: nós te rogamos, Pai de infinita bondade, justiça e auxílio de Jesus. Eu simplesmente ia ler sem sentimento e isso não levaria a nada. Quando eu leio a prece vazio, né? De Bezerra de Menezes, eu realmente estou pedindo para que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e o Dr. Bezerra de Menezes, se for possível, que ele verdadeiramente esteja na casa de vocês, fluindo essas águas, que é o que a gente faz aqui em casa quando a gente faz o nosso Evangelho no Lar. Quando a gente toma durante a semana a nossa água, eu sei que eu estou tomando o remedinho que eles depositaram ali. Eu não simplesmente penso isso da boca para fora. Eu acredito verdadeiramente que ali foi depositado cada remedinho que cada um daqui de casa precisa. Então, quando eu vou dar para os nossos filhos, quando eu sirvo logo após, né, que a gente faz o Evangelho do Lar, eu sirvo um pouquinho dessa água, cada um tem a sua garrafa, eu sirvo um pouquinho para cada um, e quando eu estou entregando o copo, eu estou agradecendo e estou pedindo para que realmente ele penetre dentro dos nossos corpos, tirando tudo aquilo que for de ruim e que possa ser o nosso remedinho, que vai nos ajudar. Claro que depois, durante a semana, eles vão tomando aquela água, não é eu que estou dando, né? Nossos filhos são adultos já. E mesmo assim, eu me sinto tranquila, porque eu sei que ali dentro está depositado a cura para eles. Os fluidos estão naquela água. Então, se eu simplesmente lesse a prece sem sentir, seria uma coisa vazia. Então, tudo que a gente faz de coração, quando nossos filhos estão doentes, a gente não tira força de sei lá eu aonde para pedir fervorosamente a Deus que ajude e que salve eles de alguma maneira. Meus filhos, quando fizeram cirurgia, quando eles eram pequenos, eu tive um momento bem difícil, porque a minha Amanda fez cirurgia, Vinícius estava com uma cirurgia marcada e a Amanda teve apêndice estourada. Então eu fiquei com 2 operados em casa e foi bem difícil para mim, bem difícil. E eu rezava, pedia, orava a Deus, nossa, entreguei eles a Deus assim, para que me ajudasse a conseguir superar aquilo. Então a gente não tira essa força de dentro da gente para o nosso filho? Pois é a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm problemas, têm depressão, têm síndrome de ansiedade, tem várias outras coisas que estão ocasionando hoje em dia que não existia antigamente, ou não era tão visto, né? Porque eram outros problemas, eram outra vida, não tinha essa tecnologia, não tinha tantas coisas para a gente fazer. E hoje em dia tanta correria, é todo mundo sem tempo, que às vezes acontece isso. Então tem muita gente sofrendo de ansiedade, muita gente sofrendo de depressão, de pânico. Então, se parassem, se rezassem realmente, se meditassem, se pedisse a Deus com toda a força possível, para que saia daquele quadro, para que consiga, eu tenho certeza que com a fé de vocês e com a ajuda de Deus e com a ajuda dos bons espíritos, vocês saem sim. Então essa é a diferença da prece escrita, que simplesmente vocês vão ler, estão lendo pensando em outras coisas para simplesmente dizer que estão lendo, e tem aquela prece que ela pode até ser lida, mas que ela seja de coração. E o importante é a conversa com Deus.
Não importa a maneira que vocês estão falando, o importante é que saia de dentro, que tenha força suficiente para chegar até eles e que vocês sejam humildes o suficiente para pedir. Que isso vocês vão ser atendidos, não é preciso que a gente faça esse pedido para vocês. Vocês podem fazer. Vocês têm essa força dentro de vocês. Nós não somos diferentes de ninguém. A gente tem os mesmos defeitos, a gente tem a mesma vida atribulada, de trabalho, de estudo, de compromissos. Não existe essa diferença. A diferença está em a gente acreditar. A diferença está em a gente ter certeza que Deus está aqui, que Deus está entrando na casa de vocês, que o Evangelho está acontecendo, que bons espíritos estão junto da gente, que boas vibrações estão junto com a gente e que essa vibração está se espalhando por todos vocês que estão nos ouvindo, sejam nas quintas, às 20 horas, ou a qualquer dia que vocês nos conectem ali no YouTube e que vocês estão precisando e que vocês vão fazer. Vocês vão estar conectados com a espiritualidade. Basta ter vontade, basta pedir. E aquilo, né, gente, é orar e vigiar. Não adianta simplesmente pedir e continuar tendo os mesmos defeitos, fazendo as mesmas coisas erradas. Então vamos tentar mudar, vamos tentar ser diferente. Vamos sair dessa vida aqui terrena. Vamos sair pensando que a gente deixou marcas boas aqui, que a gente fez a diferença na Terra, que a gente ao menos tentou fazer algo diferente. Isso é que vale a pena. A vida só vale a pena sim, a gente só evolui dessa maneira. Então tá, gente, vamos então, eu falei demais, né? Vamos então agora à prece para a fluidificação das águas. Vamos pedir agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas, purificadas, que se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento. Pedimos o auxílio do plano espiritual, pedimos auxílio da corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenham todos uma excelente semana, de muita paz e de harmonia. E, que nem a Janete mesmo falou, né? Vamos pensar nas marcas que nós vamos deixar por aí, né? Quando a gente não estiver mais aqui no plano terreno, nós vamos ser lembrados. Então, vamos ver aquilo que nós vamos deixar de lembrança para os outros. Uma boa semana a todos, muita paz, muita harmonia e fiquem todos com Deus. E coisa boa, né, que todo mundo conseguiu sair lá da caverna e eles estavam em meditação direto, né? Olha só que coisa maravilhosa, né, para vocês terem uma ideia. Assim eles se mantiveram todo esse tempo tranquilos num lugar, né, bem inóspito,
até serem socorridos, né? Bacana. Uma boa semana para todos e até quinta-feira que vem, pessoal. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br